Então, boa noite, pessoal. Paz e bem. Nós vamos para a nossa aula de número 6 e nós estamos no nosso terceiro módulo do nosso projeto Catequese na Veia. Nós estamos estudando o Diretório Geral para a Catequese de 1997. Nesta aula de número 6, nós vamos falar sobre a natureza, a finalidade e a tarefa da catequese. Alguns pontos importantes. Depois você recebeu o material, a apostila, lá nos nossos canais oficiais do nosso projeto, e aí vocês conseguem aprofundar também nos pontos que não serão citados neste slide. Lá no número 78 do Diretório Geral para a Catequese, vai dizer o seguinte: a catequese é um ato essencialmente eclesial. A catequese é um ato essencialmente eclesial. O verdadeiro sujeito da catequese é a igreja que, continuadora da missão de Jesus, mestre, e animada pelo Espírito, foi enviada para ser mestra da fé. Portanto, a igreja, imitando a mãe do Senhor, conserva fielmente o evangelho no seu coração, anuncia-o, celebra-o, vive-o e transmite na catequese a todos aqueles que decidiram seguir Jesus Cristo. Aqui, nesse número 78, vai dizer claramente a missão da igreja, né? Essa igreja que gera filhos. Por isso que faz essa comparação, né, com a maternidade de Nossa Senhora. A igreja como mãe, ela educa imitando Nossa Senhora, assim como Nossa Senhora educou seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja como mãe, ela cuida, ela conserva, ela guarda o evangelho no seu coração e faz com que também os nossos interlocutores e nós catequistas possamos também guardar essa palavra no nosso coração para que depois de guardá-la, depois de senti-la, nós possamos também anunciá-la, celebrá-la e vivê-la para depois transmitir. É sempre um processo de dentro para fora. Primeiro eu escuto a palavra, eu aprofundo na palavra, e depois que eu vou anunciar essa palavra, que no caso será a transmissão da fé para os nossos catequizandos. A igreja, ao transmitir a fé e a vida nova, através da iniciação cristã, age como mãe dos homens, que gera filhos concebidos por obra do Espírito Santo e nascido de Deus. Estes filhos, nós sabemos que todo cristão, ele é gerado por meio da igreja e por obra do nosso batismo. Ao recebermos o nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo e participamos dessa filiação divina. Nós somos considerados e chamados filhos de Deus, né? Não criaturas, mas filhos de Deus. E este próprio Deus dá a conhecer o mistério da sua vontade, da sua revelação, como nós estudamos no módulo 2. Precisamente por essa nova mãe, por essa nossa mãe, a igreja também é a educadora da nossa fé. É a mãe e mestra ao mesmo tempo. Através da catequese, alimenta os seus filhos com a sua própria fé e os incorpora como membros na família eclesial, que é a igreja. Como boa mãe, oferece-lhes o evangelho em toda a sua autenticidade e pureza, o qual, ao mesmo tempo, lhes é dado como alimento adaptado, culturalmente enriquecido e como resposta às aspirações mais profundas do coração humano. Então, a igreja, ela cuida, ela educa na fé, como educadora, ela sustenta na fé, ela alimenta os fiéis, os seus filhos, por meio dos sacramentos. Por isso que também o nosso perfil e a nossa identidade de catequista é basicamente isso, é educar e alimentar. Alimentar com a palavra, alimentar com o testemunho. Mas sempre é um processo de dentro para fora. Por isso que os documentos mais atuais e também os pronunciamentos do Papa Francisco, ele sempre fala da importância da nossa comunhão. O próprio sínodo, esse período sinodal que nós estamos vivendo, é exatamente essa comunhão de nós, como membros dessa igreja, realmente termos essa comunhão, essa proximidade uns dos outros, para que assim a nossa evangelização, que não é nossa, mas é de Cristo, ela chegue ao coração dos interlocutores. A finalidade da catequese é a comunhão com Jesus Cristo.
Ou seja, a finalidade da catequese é fazer com que os nossos catequizandos tenham uma experiência de fé, buscam viver essa comunhão com Jesus Cristo, e nessa comunhão, neste encontro com Jesus Cristo, ele possa compreender a importância da comunidade cristã, da igreja, como mãe que cuida, que gera e educa os seus filhos. Toda ação evangelizadora tem o objetivo de favorecer a comunhão com Jesus Cristo, a partir da conversão inicial de uma pessoa ao Senhor, suscitada pelo Espírito Santo, mediante o primeiro anúncio. A catequese se propõe dar um fundamento e fazer amadurecer esta primeira adesão. Neste processo de iniciação cristã, deveria acontecer da seguinte forma: esse processo de amadurecimento, ele deveria acontecer na catequese, e não esse germinar na catequese, mas esse aprofundamento, porque a fé deveria germinar dentro do ambiente familiar. Só que a gente sabe que não é assim que acontece, na grande maioria das nossas realidades aí do nosso Brasil. Então, nós temos outra missão, que é fazer suscitar, gerar a fé, que está, às vezes, por vezes, adormecida no coração dos nossos interlocutores. Continuando. Trata-se, então, de ajudar aquele que acaba de se converter a melhor conhecer o mesmo Jesus Cristo ao qual se entregou, conhecer o seu mistério e reino de Deus que ele anunciou, as exigências e as promessas contidas na sua mensagem evangélica e os caminhos que ele traçou para todos aqueles que o querem seguir. Então, este aprofundamento, esta aproximação, esta adesão, é o primeiro passo da catequese. Por isso que a gente fala hoje uma catequese de iniciação à vida cristã, que tem como primeira etapa o anúncio querigmático, que é anúncio da pessoa de Jesus Cristo, o anúncio da Boa Nova, justamente para que os nossos catequizandos tenham contato direto com Cristo, tenha uma adesão à pessoa de Jesus Cristo e busque, a partir dessa experiência, conhecer o mistério da fé, o reino de Deus, entender também essas exigências que são necessárias, essa importância de se converter. Continuando, o batismo é um sacramento mediante o qual configuramo-nos com Cristo, sustenta com a sua graça esta obra da catequese. O primeiro sacramento que nós recebemos, sacramento da iniciação à vida cristã, é o batismo. Por isso que constantemente eu falo, nós precisamos de uma catequese batismal com pais e padrinhos para que eles possam realmente fazer germinar essa semente que foi plantada no coração deste catequizando, ou melhor, do seu filho, para que nós, como catequistas, possamos ajudar no aprofundamento, no amadurecimento da fé. Só que não é assim que acontece. A comunhão com Jesus Cristo, por sua própria dinâmica, impulsiona o discípulo a se unir com tudo aquilo com que o próprio Jesus Cristo sentiu-se, profundamente unido com Deus, seu Pai, que o enviara ao mundo, e o Espírito Santo que lhe dava impulso para a missão, com a igreja, seu corpo, pela qual se doou, e com os homens, seus irmãos, cuja sorte quis compartilhar. Então nós vamos entender que a partir dessa comunhão com Jesus Cristo, nós vamos realmente ser impulsionados nessa dinâmica de anunciar, de testemunhar, porque eu tive um encontro com Jesus Cristo. Vou retomar o encontro de Jesus com a samaritana. Este encontro fez com que esta samaritana se convertesse e se tornasse uma testemunhadora do Evangelho, se tornasse discípula de Jesus, convertendo e chamando todos à conversão, porque ela encontrou na pessoa de Jesus Cristo alguém que ela nunca tinha encontrado ao longo de sua vida. E aí nós precisamos, neste aprofundamento, assim como o samaritano teve uma experiência de fé, nós precisamos nos aprofundar nessa experiência de fé, nós precisamos nos aprofundar nesse mistério da salvação e nos unir cada vez mais a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo. E sempre esta união, este aprofundamento, ele acontece por meio da igreja, estando inserido na comunidade,
que é o corpo místico de Cristo, nós vamos realmente nos olharmos uns para os outros como verdadeiros irmãos em Cristo e compartilhar tudo aquilo que nós aprendemos. A finalidade da catequese se exprime na profissão de fé do único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Essa profissão de fé, crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A catequese é aquela forma particular do ministério da palavra, que faz amadurecer a conversão inicial até fazer dela uma viva, explícita e operativa confissão de fé. O nosso objetivo na catequese é justamente esse, fazer com que os nossos catequizandos tenham um encontro e uma profundidade com a palavra de Deus, de modo que essa palavra fará com que os nossos catequizandos tenham um verdadeiro amadurecimento, uma verdadeira conversão inicial, e nessa busca por se aprofundar e amadurecer cada vez mais, eles vão confessar essa fé, porque eles encontraram na pessoa de Jesus Cristo aquilo que eles nunca encontraram em nenhum outro lugar. E esse é o objetivo da catequese, fazer com que os nossos catequizandos tenham uma verdadeira confissão de fé, uma verdadeira experiência de fé, e possam testemunhar essa fé em Jesus Cristo. A profissão de fé intrínseca ao batismo é eminentemente trinitária. A profissão de fé é uma profissão onde nós acreditamos piamente, né, em Deus que é Trindade. Então, a igreja batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Deus uno e trino ao qual o cristão confia a sua vida. A catequese de iniciação prepara antes ou após o recebimento do batismo para este decisivo empenho. A catequese permanente ajudará, olha só, catequese permanente. Em 1997, já falava em catequese permanente. E hoje, 2022, quando nós falamos em catequese permanente, muitos pais pulam lá longe, muitos catequistas também pulam lá longe. Como assim catequese permanente? Tem que fazer catequese a vida toda para receber o sacramento? Não é isso. Catequese permanente é entender que nós precisamos, nessa dinâmica, amadurecer continuamente nesta profissão de fé. A cada momento da minha vida eu preciso dar uma resposta concreta, e a cada momento da minha vida eu preciso mergulhar cada vez mais na pessoa de Jesus Cristo, e a partir dessa configuração, configurar-me com Ele, a Ele, é que eu vou dar esse testemunho de fé. Continuando, né? Essa profissão de fé. A proclamá-la na Eucaristia e a renovar os compromissos que ela implica. É importante que a catequese saiba unir bem a confissão de fé cristológica. Fé cristológica é a fé em Jesus Cristo, com a confissão trinitária. Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, uma vez que são tão somente duas modalidades para se experimentar a mesma fé cristã. Aquele que, pelo primeiro anúncio, se converte a Jesus Cristo, primeiro anúncio, como falei, o anúncio querigmático, o anúncio da Boa Nova, e o conhece como Senhor, inicia um processo, ajudado pela catequese, que desemboca necessariamente na confissão explícita da Trindade. Então, a partir esse encontro pessoal com Jesus Cristo, eu vou buscar amadurecer, eu vou buscar me aprofundar neste processo, ajudado pela catequese. Eu tenho um encontro com Jesus Cristo nos meus primeiros encontros de catequese, e dentro deste encontro, dessa experiência de fé, eu vou fazer esse itinerário de aprofundamento, de configuração a Jesus Cristo, de conversão à pessoa de Jesus Cristo. E aí, nessa conversão, durante todo esse processo, eu vou confessar explicitamente, no caso dos nossos catequizandos, eles vão confessar a sua fé no dia no dia que vai receber o sacramento, né? Que vai, no caso, renovar ou confessar as promessas batismais. Aquilo que os pais fizeram quando a criança recebeu o sacramento, agora
a criança vai fazer por si só. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto. A confissão de fé é completa somente se é em referência à igreja. Cada batizado proclama individualmente o credo, uma vez que não há ação mais pessoal do que esta. Então, proclama o credo individualmente. Eu proclamo individualmente que eu creio, mas o recita na igreja e através dela, já que o faz como seu membro. Eu confesso é, individualmente, mas eu confesso na igreja, porque essa igreja eu faço parte dela, eu sou membro deste corpo de Cristo, que é a igreja. Eu sou membro dessa comunidade cristã. Então eu confesso diante de toda a comunidade que eu creio em Deus, que eu confesso a minha fé. Continuando, o creio e o cremos se implicam mutuamente ao fundir a sua confissão com a confissão da igreja. O cristão é incorporado à sua missão, ser sacramento de salvação. O cristão tem a missão de ser sacramento de salvação. Constantemente eu uso a famosa frase de São Francisco de Assis, que é: tome conta da sua vida, talvez que ela seja o único evangelho que as pessoas hão de ler. É exatamente isso. Sintetizando este número 83 do Diretório-Geral para a Catequese, é basicamente isso. É fazer com que a nossa vida, a nossa missão, também se torne sacramento de salvação para a vida do mundo. Onde as pessoas que vão me encontrar ao longo dessa caminhada, deste processo, dessa experiência, eles vão buscar se aprofundar na vida de fé, porque o Gessiandro tem um testemunho cristão, e eu quero saber quem é esse Cristo que ele tanto fala, ele tanto testemunha com a própria vida. Continuando, quem proclama a profissão de fé assume compromissos que não poucas vezes atrairão a perseguição. O nosso testemunho de fé incomodará muita gente. Ser cristão é assumir uma cruz, que é a cruz de Cristo, mas é ao mesmo tempo ter a certeza que esta cruz não se carrega sozinha. Cristo vai conosco, a comunidade vai conosco, deve caminhar conosco. Na história cristã, os mártires são os anunciadores e as testemunhas por excelência. Esses mártires, os primeiros cristãos, são grandes testemunhos para nós. Essas pessoas que derramaram e entregaram sua vida pela causa de Cristo. Essas pessoas que dão tanto testemunho de fé neste Cristo, neste Deus, que o chamou à conversão, o chamou o amor. E doaram a sua vida por amor, assim como Cristo fez pela humanidade. A tarefa da catequese realiza a sua finalidade. A finalidade da catequese realiza-se através de diversas tarefas mutuamente relacionadas. Para realizá-las, a catequese se inspirará certamente no modo mediante o qual Jesus formava os seus discípulos. Então, nós, como catequistas, nós precisamos buscar compreender como que Jesus formava os seus discípulos. Como que Jesus nos forma hoje? E aí nós temos várias pistas de como que acontecia essa formação. Depois vocês podem conferir as citações bíblicas, né, com mais calma, mas olha só. Fazia-os conhecer as diversas dimensões do reino de Deus. A vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus. Mateus, capítulo 13, versículo 11. Ensinava-os a rezar. Aqui nós vamos traçando, identificando o perfil do catequista, a missão do catequista. Ensinava-os a rezar. Quando orardes, dizei: Pai nosso que estais nos céus. Lucas, capítulo 11, versículo 2. Inculcava-lhes a atitude evangélicas. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Olha só, um texto bonito. Aqui dá até para a gente fazer um retiro de espiritualidade, uma espiritualidade com os catequistas sobre a finalidade e o perfil do catequista. Continuando. E os iniciava na missão.
e os enviou 2 a 2. Lucas, capítulo 10, versículo 1. Olha só, aqui nós vamos encontrar e identificar quem é o catequista, nós vamos entender qual é a nossa missão, fazer com que os nossos catequizandos compreendam o reino dos céus. Nós vamos ensinar os catequizandos a rezar ainda mais, eles deveriam aprender em casa, mas não é assim. Rezar conforme o Pai quer, conforme o nosso Senhor quer. Nós vamos convidar os nossos catequizandos a ter uma atitude cristã. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Nós vamos ensinar os catequizandos a importância do outro, da amizade, de ter com quem contar na vida, da comunidade cristã, e enviou 2 a 2. As tarefas da catequese correspondem à educação das diversas dimensões da fé, uma vez que a catequese é uma formação cristã integral, aberta a todas as outras componentes da vida cristã, a todos os outros componentes da vida cristã. Essa formação integral, ela abrange todo ser humano. Não pensar uma catequese apenas que possa corresponder à dimensão espiritual do nosso catequizando, ou à nossa, mas todo ser humano. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu faço um curso de catequese, participo de uma palestra de catequese, que eu bato um papo com os outros catequistas, assim como vocês que estão aqui, eu percebo que eu vou me mudando, eu percebo que eu vou transformando fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. Porque este encontro com a pessoa de Jesus Cristo, ele faz com que eu olhe para toda a minha vida, para toda a minha trajetória, com um novo olhar. Aprenda de um jeito diferente. Continuando. Em virtude da sua própria dinâmica interna, a fé exige ser conhecida, celebrada, vivida e traduzida em oração. A catequese deve cultivar cada uma dessas dimensões. A fé, porém, se vive na comunidade cristã e se anuncia na missão. É uma fé compartilhada e anunciada também. Estas dimensões devem ser favorecidas pela catequese. A catequese, a fé, porém, se vive na comunidade cristã. Como é difícil hoje nós fazermos com que os próprios cristãos, ou os que se dizem cristãos, entenderem a importância da comunidade cristã. Entender que a fé, ela se vive na comunidade, e a partir dessa experiência dentro da comunidade cristã, eu vou fazer uma experiência também de testemunhar essa fé que eu experimento todos os dias, ou todos os finais de semana. As tarefas fundamentais da catequese, que é ajudar a conhecer, celebrar, viver e contemplar o mistério de Cristo. O primeiro ponto que nós, como catequista, o primeiro ponto que a catequese precisa ou busca fazer é favorecer o conhecimento da fé. A catequese, aquele que encontrou Cristo, deseja conhecê-lo o mais possível, assim como deseja conhecer o desígnio do Pai, que ele revelou. O conhecimento da fé é exigência da adesão à fé. Já na ordem humana, o amor por uma pessoa leva a desejar conhecê-la sempre mais, ou seja, a dimensão afetiva. Olha só. Na dimensão humana, a dimensão afetiva, o amor por alguém me leva a conhecer aquela pessoa ainda mais. Os gostos musicais, o que ela gosta de conversar, o que ela gosta de assistir. O amor pela pessoa de Jesus Cristo me leva a conhecer ainda mais este Cristo que eu me apaixonei, esse Cristo que me amou e que me ama, que se doou por mim. E esse é um dos objetivos da catequese, é fazer com que os nossos catequizandos tenham essa experiência concreta de amor, que eles não passam pela catequese achando que é apenas teoria, mas é uma experiência de amor com a pessoa de Jesus Cristo. A catequese deve levar, portanto, a compreender progressivamente toda a verdade do projeto divino, introduzindo os discípulos de Jesus Cristo no conhecimento da tradição e da Escritura. A catequese ela vai trabalhar também essas duas dimensões, entender que a Igreja Católica não é só Bíblia, é Bíblia, tradição e magistério. Então, nesse processo catequético,
os nossos catequizandos também vão conhecer essas dimensões, principalmente a tradição e a Sagrada Escritura, da qual é eminente ciência de Jesus Cristo. É onde nós conhecemos e nos conhecemos. Conhecemos a pessoa de Jesus Cristo e nos conhecemos nessa experiência de fé. Por isso que nós precisamos nos aprofundar. E nestes tempos, principalmente, a todo instante, nós nos deparamos com notícias e informações que são totalmente contrárias àquilo que realmente a igreja é, aquilo que realmente a igreja anuncia e a real finalidade da igreja. Então, nós precisamos conhecer isso com profundidade. Outro ponto na catequese que nós precisamos conhecer e precisamos fazer também que os nossos catequizandos conheçam é a educação litúrgica. Por isso que as últimas semanas eu tenho feito questão de trabalhar também estes temas nas nossas redes sociais do Pensar Catequese, para que o catequista também tenha esse conhecimento, né? Nós vamos percebendo que como o catequista precisa saber de tanta coisa. Nós vamos percebendo que como catequista precisa se aprofundar em várias dimensões sobre a fé. Uma coisa é eu ser músico, né, e aí eu vou estudar só o canto litúrgico, aquilo que faz parte da liturgia. Já o catequista, ele tem que saber um pouco de teologia, o catequista tem que saber de espiritualidade, de pastoral, tem que saber de liturgia, tem que saber de cristologia, de mariologia, e aí entra também nas áreas das ciências da educação e das ciências humanas. Olha quanta coisa o catequista precisa saber para ajudar no aprofundamento e no amadurecimento da fé. Por isso que eu digo, ser catequista não é fácil. Ser catequista não é fácil, é uma vocação que exige muito de nós, e exige principalmente muito amor e doação. Porque ser catequista não é ser professor, ser catequista não é ser voluntário, ser catequista é ser vocacionado de Deus, viver como vocacionado esse ministério. Continuando. Cristo está sempre presente em sua igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. A comunhão com Jesus Cristo leva a celebrar a sua presença salvífica nos sacramentos e, particularmente, na Eucaristia. A igreja deseja ardentemente que todos os fiéis cristãos sejam levados àquela participação plena, consciente e ativa, que exige a própria natureza da liturgia e a dignidade do seu sacerdócio batismal. Aqui, claramente, nós estamos falando do nosso primeiro módulo, que nós falamos sobre a Sacrosancto Concilium. É exatamente esse trecho, né? Então, nós vamos constantemente retomar este documento. Porque quando eu participo da Santa Missa, né, de uma forma plena, consciente e ativa, eu sei que cada sinal, cada símbolo, cada oração, cada leitura, ela mostra e ela me conduz à vivência desse mistério. Por isso, a catequese, além de favorecer o conhecimento do significado da liturgia e dos sacramentos, deve educar os discípulos de Jesus Cristo, os catequizandos, a oração, a gratidão, a penitência, a solicitação confiante ao sentido comunitário, a linguagem simbólica, uma vez que tudo isso é necessário a fim de que exista uma verdadeira vida litúrgica. Olha o desafio que nós temos também que corresponder. Fazer com que os nossos catequizandos tenham conhecimento do significado da ação litúrgica e dos sacramentos, para que, educado como discípulo de Jesus Cristo, ele entenda o sentido da oração, e tudo isso nós vamos encontrar dentro da Santa Missa, a oração, a gratidão, a penitência, né, a solicitação confiante, a prece confiante, o pedido confiante, o sentido de comunidade, ou o sentido comunitário, porque isso é o sentido que nós vivemos dentro da ação litúrgica, a linguagem simbólica, porque a liturgia, ela é cheia de símbolos, e cada símbolo tem seu significado. Por que eu tenho que levantar? Por que eu tenho que sentar? Por que tem um cartiçal? Por que tem a patena? Por que tem a pala? Por que tem o cálice? Por que eu tenho o sacrário em tal lugar? Por que tem aquela luz daquela cor? Por que tem as imagens das estações? O que quer dizer? Olha quanta coisa nós precisamos
conhecer e entender, para que esse catequizando ele participa da missa de uma forma plena, consciente e ativa. E a formação moral, que também faz parte da dinâmica da fé. A conversão a Jesus Cristo implica o caminhar na sua sequela. Sequela aqui nesse caso é seguimento, né? Este é o sentido da palavra no documento, quando ele apresenta essa palavra sequela, é seguimento. A catequese deve, portanto, transmitir aos discípulos atitudes próprias do mestre. A catequese também trabalha a dimensão moral do catequizando. Se eu quero testemunhar a pessoa de Jesus Cristo, eu preciso e devo agir moralmente. Ser uma pessoa moral, uma pessoa ética, capaz de agir com coerência na sociedade, no trabalho, nos estudos, enfim, atitudes morais, né, que também faz parte do conteúdo da catequese. A catequese deve, portanto, transmitir aos discípulos as atitudes próprias do mestre. Eles empreendem, assim, um caminho de transformação interior, do qual, participando do mistério pascal do Senhor, passam do velho para o novo homem, aperfeiçoado em Cristo. O Sermão da Montanha, da qual Jesus retoma o decálogo e o imprime com o espírito das bem-aventuranças, é uma referência indispensável na formação moral, hoje tão necessária. E hoje, principalmente, é muito importante nós trabalharmos a formação moral dos nossos catequizandos. Nós vivemos em uma sociedade que tudo pode, né? Cada um tem sua verdade, cada um faz o que quer, né? Aquele velho jargão, né? Que meu corpo, minhas regras, é como se cada um fosse dono do seu próprio nariz, como se as tuas atitudes não fossem ferir a si mesmo e ferir o outro. E essa dimensão hoje, olha que isso foi escrito em 1997, já falava que é tão necessária. Hoje, 2022, é ainda mais necessário a dimensão moral, a dimensão do respeito, né? A dimensão do respeito, da dignidade humana, da valorização da verdade. A evangelização, que comporta também o anúncio e a proposta moral, difunde toda a sua força interpeladora quando, juntamente com a palavra anunciada, sabe oferecer também a palavra vivida. Este testemunho moral, para o qual a catequese prepara, deve mostrar as consequências sociais das exigências evangélicas, ou seja, como eu preciso e como eu devo me comportar no meio social, na sociedade, como alguém que realmente abraçou a fé, alguém que diz que fez uma experiência de fé. Durante esse processo, ele tem que agir com coerência. A fé não é algo da boca para fora, mas é um testemunhar. Outro ponto que faz parte dessa dinâmica é a ensinar a rezar. Essa oração confiante, essa oração de entrega. A comunhão com Jesus Cristo conduz os discípulos a assumirem a atitude orante e contemplativa que adotou o mestre. Aprender a rezar com Jesus é rezar com os mesmos sentimentos com os quais ele se dirige ao Pai. A adoração, o louvor, o agradecimento, a confiança filial, né? Confiança filial, entender que sou filho de Deus, a súplica e a contemplação da sua glória. Estes sentimentos se refletem no Pai Nosso. A oração que Jesus ensinou aos discípulos e que é modelo de toda a oração cristã. A entrega do Pai Nosso, resumo de todo o Evangelho, é, portanto, verdadeira expressão da realização desta tarefa. Quando a catequese permeia por um clima de oração, o aprendizado de toda a vida cristã alcança a sua profundidade. Este clima se faz particularmente necessário quando o catecúmeno, aqui nesse caso, já está falando sobre o catecumenato, e os catequizandos encontram-se diante dos aspectos mais exigentes do evangelho e se sentem fracos, ou quando descobrem, admirados, a ação de Deus na sua vida. Por isso que é importante, dentro desta compreensão da dimensão da oração, da dimensão de rezar,
Nós fazer com que os nossos catequizandos entendam o real significado da oração na nossa vida, entender que a oração ela precisa gerar uma transformação em mim. A oração precisa fazer com que eu tenha uma experiência de fé e, ao mesmo tempo, sinta as palavras. Às vezes nós estamos tão apressados na correria que nós rezamos tão rápido, nós nem conseguimos sentir cada palavra. Por que que aquelas palavras foram pensadas daquela forma? Por que que a oração do Pai Nosso remete à dimensão comunitária da fé e, ao mesmo tempo, é uma oração que pede por todos e não só por mim, mas por todos? Todos estes pontos é importante trabalhar nessa catequese. Estamos quase no finalzinho, tá? Outras tarefas fundamentais da catequese: iniciação e educação à vida comunitária e à missão. Iniciar na fé, educar para uma vida comunitária, e a partir dessa educação, dessa vida comunitária, eu saio em missão. Essa tríplice, ela precisa fazer parte da nossa ação catequética. Eu vou iniciar o meu catequizando na fé. Geralmente, eu vou mostrar para vocês, falar para vocês o seguinte: geralmente, na nossa catequese só acontece uma coisa destes 3 pontos: iniciação, educação à vida comunitária, missão. Só acontece a iniciação. Iniciação porque os nossos catequizandos são iniciados na fé, eles recebem o sacramento, mas eles não foram educados para uma vida comunitária. Eles não foram. E por uma série de fatores. Eu não vou dizer que a culpa é unicamente nossa, mas uma série de fatores que toda a nossa comunidade precisa pensar e repensar. Precisa pensar e repensar em uma catequese a partir do matrimônio, em uma catequese batismal, em uma catequese familiar, a catequese de iniciação à vida cristã. Precisa pensar também na comunidade como casa de iniciação à vida cristã, porque se nós iniciamos os nossos catequizandos na fé, mas a comunidade é fechada em si mesmo, esse catequizando não é acolhido, ele não participa. Então, às vezes nós pulamos todas essas etapas, o catequizando ele é iniciado, entre aspas, recebe o sacramento e não volta mais. Por isso que é preciso pensar nessa tríplice: iniciação à vida cristã, uma educação à vida comunitária, que hoje pede muito isso, porque no contexto pandêmico, as pessoas ficaram ainda mais individualistas, ainda mais estressadas, e enfim. Então, ainda é uma urgência ainda maior. A catequese torna o cristão idôneo a viver em comunidade, a participar ativamente da vida e da missão da Igreja. O Concílio Vaticano II aponta a necessidade para os fatores de desenvolver devidamente o espírito da comunidade, e para os catecúmenos de aprender a cooperar ativamente na evangelização e na edificação da Igreja. O Concílio Vaticano II constantemente tem falado sobre isto, sobre a vida comunitária. Vários documentos constantemente tocam nesses assuntos. Os documentos mais atuais também, os que saíram agora de catequese, né, o Antigo Ministério, o Papa Francisco fala sobre isso também. O novo Diretório para a Catequese também fala sobre isso, sobre a comunidade, constantemente vem retomando este ponto, porque as pessoas parecem que esquecem. Não, eu sou católico, mas eu não participo da missa. Não, eu sou católico, mas eu não quero participar de uma comunidade. Não, eu sou catequista, mas eu não quero participar de nenhuma reunião ou formação. Então, constantemente nós precisamos retomar estes assuntos. A educação para a vida comunitária. A vida cristã em comunidade não se improvisa e é preciso educar para ela, com cuidado, para esta aprendizagem, o ensinamento de Jesus sobre a vida comunitária narrada no Evangelho, pelo Evangelho de Mateus, requer algumas atitudes que a catequese deverá inculcar. Mais um texto, mais um parágrafo, 85, que vocês poderiam trabalhar muito bem na formação de catequista. Catequistas para a vida comunitária. E aí iríamos trabalhar esses pontos. Então, vamos lá. Catequese deverá inculcar o espírito de simplicidade e de humildade, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, Mateus capítulo 18, versículo 3,
A solicitude pelos pequeninos, caso alguém escandalize um desses pequeninos que crê em mim. Então, Mateus capítulo 18, versículo 6. A atenção especial para com aqueles que se afastam, vai à procura da ovelha extraviada. Aqui nós vamos encontrando aquilo que nós precisamos desenvolver na catequese, a forma que nós precisamos cuidar dos nossos catequizandos, termos cuidado para não escandalizarmos os nossos catequizandos, os pequeninos, principalmente as crianças, dar atenção também para aqueles catequizandos que, por algum motivo ou desânimo, faltou 1, 2, 3 encontros e nós não fomos atrás. Ir atrás dessa ovelha que está extraviada. A correção fraterna faz parte da correção, esse processo de evangelização, de catequese. Hoje nós vivemos em um momento que nós não podemos corrigir os outros, porque se corrigir alguém é sinal de soberba e de autoritarismo. Essa é a mentalidade que nós estamos vivendo hoje. Opa, fulano de tal me corrigiu, né? Aí começa o auê todo. E nós precisamos trabalhar isso. A correção em nossas vidas, elas fazem parte porque eu tenho os defeitos e eu erro e eu não percebo. Às vezes eu não reconheço as minhas falhas e nem percebo as minhas falhas. Eu preciso corrigi-los. Mateus, capítulo 8, versículo 12. A oração em comum. Se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que queiram pedir, Mateus 18, 19. O perdão mútuo, a importância de perdoar o outro quando o outro erra. E aí nós temos mais uma vez Mateus. Mateus fala muito sobre a vida comunitária. Muito, muito mesmo. Então, mais uma vez, Mateus. Quantas vezes eu devo perdoar? Não só 7, mas 70 vezes 7. Mateus 18, versículo 22. O amor fraterno unifica todas essas atitudes. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Evangelho de São João. Daria para a gente fazer um retiro com esse texto e dividir, cada um escolhe, ou dividir mesmo os versículos e capítulos para os catequistas aprofundarem na meditação. Continuando. Já estamos acabando, é o último slide. A iniciação à missão. Nós vamos levar os nossos catequizandos aqui a iniciação, depois uma educação, uma vida comunitária. Essa iniciação é um encontro pessoal com Jesus Cristo, o primeiro anúncio, o anúncio querigmático. Depois a vida comunitária e depois educar para a missão. Iniciar a missão. A catequese é igualmente aberta ao dinamismo missionário. Ela se esforça por habilitar os discípulos de Jesus a se fazerem presentes como cristãos na sociedade e na vida profissional, cultural e social. Esses cristãos, nós como leigos, nós como os catequistas, nós vamos atuar principalmente na sociedade. Eu aprendo a partir da comunidade, mas é na sociedade que eu vou dar esse pleno testemunho de fé. Por isso que essa catequese precisa iniciar e formar para a missão, para que essas pessoas, elas possam dar esse testemunho. Porque se essas pessoas não dão testemunho, o pessoal que não participa, que são afastados da igreja, fala, olha só, fulano que vive na igreja, olha o comportamento, olha as atitudes. Então, é preciso educar nessas dimensões. Prepara-os também a prestarem a sua cooperação nos diferentes serviços eclesiais, que é justamente um dos pontos que a gente precisa trabalhar também. Os nossos catequizandos, eles percorrem um itinerário e eles não permanecem, ou eles não ajudam a comunidade, serviços eclesiais e os serviços da igreja. Então, se afastam por uma série de fatores também que eu já mencionei anteriormente. Então, precisamos trabalhar esse sentido vocacional de viver em comunidade. Este empenho realizador origina-se para os fiéis leigos dos sacramentos da iniciação cristã e do caráter secular de sua vocação. É também importante usar todos os meios disponíveis para suscitar vocações sacerdotais e de particular consagração a Deus, nas diversas formas de vida religiosa e apostólica, e para acender no coração de cada um a vocação especial missionária.
Então, nós precisamos trabalhar a partir da adolescência intermediária, adolescência tardia e juventude, essa dimensão comunitária da fé, essa dimensão vocacional, despertar os nossos catequizandos para entender que é preciso viver a vocação. E aí, esse processo de tentar aprofundar a sua vida e entender qual a sua vocação, né? Qual a sua missão como batizado, como batizada. E assim, minha gente, nós terminamos a exposição deste nosso conteúdo. Agora nós vamos fazer uma parte rápida, que é um bate-papo com vocês. Deixa eu interromper a gravação. Para a gravação.